cismar com os outros é perigoso. O cara cisma com você, isso nunca pode ser saudável. Entendeu? Quem que tem um tempo desse para poder focar numa pessoa desse jeito? E aí, comunidade bravíssima? Eu sou a Isa, especialista em homens. E chegamos na segunda temporada desse podcast Devorador de Machos. E nós teremos muitas histórias muito foda por aqui, né? Sei que você foi impactada de alguma forma pela história do Lucas. Talvez você ficou meio confusa porque embarcou na complexidade das experiências, das masculinidades. Você foi, talvez, ouvir o bate-papo que eu tive com o Pedro, também vai vendo, né, aquilo fluindo da boca dos próprios homens, né, isso tem uma outra conotação. E se tudo deu certo, eu consegui mostrar para você que os homens não são seus opressores, né, porque várias opressões acontecem ao mesmo tempo. E, no geral, tá todo mundo fudido, mas as pessoas negras estão muito mais. E eu tenho o enorme prazer de abrir essa temporada com a nossa primeiríssima publi. E é daquele tipo que faz o coração bater mais rápido, sabe? E o sangue correr na veia. Que são as aulas de Muay Thai da professora Letícia Leal. Gente, as noções de feminilidade e de fragilidade impedem a mulher de acessar o próprio instinto de sobrevivência. Mulher, você tem que entender que tem sangue correndo na sua veia. Você tá viva, viu? E é por isso que eu tô te indicando uma aula de luta, antes que você seja massacrada pelos homens, física e simbolicamente. Então, vai ter que aprender da porrada. É isso. Eles dominam todas as armas, mas pelo menos porrada você vai dar. Se for necessário, você vai, porque você não é barata. E a Letícia, ela tá iniciando uma turma de Muay Thai terças e quintas, às 18 horas, apenas para as mulheres. As aulas acontecem dentro de um estúdio de lutas montado no segundo piso do ginásio poliesportivo mais acessível, na Avenida do Contorno 2655, em Belo Horizonte. O estúdio é climatizado, equipado com tatame, saco de pancada, aparadores e outros acessórios para desenvolver melhor, né, a atividade da aluna. As turmas são reduzidas, no máximo 10, e tem aula particular também, viu? Se quiser dar porrada particularmente, pode ir. Então chama a Letícia, _ Muay Thai, lá nas redes sociais, e conversa com ela, para você entender mais informações sobre essa aula aí. Eu vou começar a treinar lá em breve, tá? Só tô finalizando umas coisas e vou. Então, bora se encontrar? E uma outra coisa que eu preciso falar com vocês é que a gente abriu a segunda meta da campanha de financiamento coletivo, que é a meta Fôlego. E a gente precisa chegar em R$5.000. Mas por que R$5.000? Gente, vocês não têm ideia do trabalho que é a roteirização, gravação, edição, divulgação desse podcast. Eu preciso de dinheiro para poder passar a parte desse trabalho. O projeto ele precisa ser sustentável, porque não tem logística para a vida de alguém que é da classe trabalhadora, né? Fazer um conteúdo desse, semanal, sem prejudicar as contas de casa. Então, eu gostaria que vocês entendessem que esse podcast faz parte de um propósito coletivo, e eu preciso mesmo do envolvimento direto de vocês, assim. Então, tudo que eu falo aqui, para quem está me ouvindo, é um pedido pessoal. Para essa segunda etapa, eu tenho que atingir pessoas que ainda não me conhecem. Porque as apoiadoras que eu tenho no momento são pessoas amadas, lindas do meu ciclo. E com isso a gente chegou em R$1.000. Mas para ele ser sustentável, ele tem que arrecadar pelo menos 5. Como é que eu faço para chegar em 5? Bora de rede? Vamos de contato? Vamos mandar essa história direcionada para alguma amiga sua que precisa ouvir? E se a pessoa comentar, gostar, fala para ela da campanha do financiamento. Faz esse corpo a corpo comigo para garantir a continuidade do projeto. Tamo junto, girl power, ninguém solta a mão de ninguém, somos todas coletivas, evoca a frase motivacional necessária para engajar, mano. Não precisa chegar falando, foi que eu sou feminista, diz do outro. Não, fala o que ela precisa ouvir para ela vir para cá, tá? Mas traz gente nova. O site é apoia.se/especialista em homens. E tem valores começando por R$10, tá? Você já entra na nossa comunidade pagando R$10. Então, posso contar com vocês? Fechou. E hoje eu vou contar uma história meio longa, que tem muitas situações envolvidas, e eu nem vou falar todas, tá? Mas eu vou usar de referência para apresentar para vocês um estelionatário emocional. Eu vou comentar muito nessa história e vou escancarar esse macho, porque eu quero deixar você ciente do que ele faz. E com isso, você ficar mais esperta para pular antes de se envolver de um jeito que fica difícil de sair. E geralmente é ele que bota o ponto final, tá? Quando ele consegue trocar de vítima e não consegue administrar todas, aí, nesses casos especificamente, eu vou usar a palavra vítima para falar da mulher, coisa que eu geralmente abomino, porque
não acho que você é vítima de boa parte das coisas que você acha que é, só boba mesmo, imatura, escolhe mal, mas escolhe, tá? Mas eu acredito mesmo em dependência emocional quando a mulher se envolve com um tipo desse aqui, que é o Caio, né? O cara que eu vou apresentar para vocês. O estelionatário emocional, ele é um golpista, ele é um dementador de energia humana. Ele é um homem fraco, solitário, que por não saber viver sozinho, trabalha sempre para dominar outras pessoas. E assim ele não tem tempo para perceber o quão vazio ele é. Esse é daquele tipo que, se você viu o primeiro sinal, sai, porque você tem muito a perder. Ele não, porque ele vive da trama. Ele não se envolve com pessoas. Ele vive da trama que ele consegue envolver as pessoas. Geralmente, eles são muito qualificados, sabe? E efetivamente competentes no jeito de conquistar. Porque eles estudam as mulheres e eles direcionam as ações deles às expectativas de cada mulher em específico. Ou seja, ele sabe ser vários homens de acordo com o gosto da mulher que ele precisa dominar. Esse homem é muito diferente do traste feio que você está acostumado a botar dentro de sua casa, tá? Definitivamente, estelionatários não são maioria. Na minha percepção e análise, a maioria dos homens é só um homem vivendo a vida deles mesmo e fazendo tudo que a sociedade deixa, né? Mas ele não está ali planejando formas diferentes de fuder com a vida das mulheres, não. Ele só está vivendo e você está deixando, né? Mas o estelionatário, ele é mais difícil de se livrar, porque ele tem suas ações planejadas, organizadas, direcionadas. Mas hoje a gente vai devorar esse tipinho. Você vai sair daqui mais esperta e também qualificada para observar os sinais e cortar na alta, tá? E eu vou contar e sistematizar esses sinais para você ter uma referência, uma métrica. Olha como é que esse podcast é útil. Uma métrica para sua vida aí. Você fala assim, porra, 1 sinal, 2 sinais, 3 sinais, pô, perigoso, hein? Então, anota. Ou, melhor ainda, assina meu podcast. Lá no Apoia-se que eu mando material exclusivo para você com esses sinais, tá? Material exclusivo. Aí, toda vez que você achar que é doida, você vai lá ver esses sinais. Então, bora contar a trama da Júlia. Júlia é aquela mulher cabulosuda dos seus 40 anos, já feita na vida, adulta, paga as contas, independente. Ela mora numa cidade do interior, tipo, grande assim, sabe? E perto de capital. Tipo, Juiz de Fora. E ela é uma das promotoras e promotores da cidade, mas não é a única, né? Então, isso não quer dizer nada, assim. Não é como se ela fosse, reconhecida de todas, mas ela tem uma notoriedade ali. Ah, gente, e os nomes, as cidades, a profissão, idade, tudo aqui é fictício, viu? Eu troco tudo para vocês terem uma dimensão da história, mas a pessoa que eu estou descrevendo aqui não é a pessoa real, tá? Mas, enfim, para o estelionatário emocional, o status da mulher tem importância, porque ela não é uma mulher, ela é uma conquista. Quanto mais difícil ela for, maior o troféu dele. Aí, Júlia conheceu Kai em novembro de 2022, foi numa noitada, num domingo, depois de um churrasco. Ela desceu para ver um amigo dela tocar no barzinho e tal, e o Caio, gato, daquele tipo gostoso, sabe? Eu vi foto, e ele tem aquele sorriso de borogodó, sabe? E esse cara, em algum momento, viu ela lá e já chegou de cara, dizendo que achava ela bonita, que já tinha visto ela outras vezes. Me pareceu bem direcionada a atuação dele, tá? Então, atenta, que eu não sei se foi, mas me pareceu que ele escolheu e foi. Aí ele começou a elogiar ela, super inconveniente, mesmo ela dando vários foras, ela cortando. Ele pegou um banco, sentou do lado dela e disse assim que não ia sair dali, que pelo menos ele queria olhar para ela. E os amigos passavam, falou, vaza daí, cara. O garçom falou para ele, vaza daí, ela é promotora, tal. E ele disse que ele assumiu o risco, ficou elogiando ela ali, olhando para ela, sentado do lado dela, falando da vida dele. Super inconveniente. Mas a lábia foi indo e acabou que o diálogo rolou, né? Começaram a flertar. E aqui vai o primeiro sinal. Você dá sucessivos nãos, ele não respeita. E tem charme e desembolo suficiente para tornar aquilo algo meio engraçado, ou do tipo que parece uma cena de um inicial de uma comédia romântica, sabe assim? Entrando no lugar de você, mulher, né? Se sentir tão arrebatadora que ele se recusa a ir embora. Entendeu? Você pode chamar a polícia para ele, que ele vai ficar ali olhando para você, porque você é incrível e maravilhosa demais. Boba, né? Você não é nada demais. Você é só uma mulher.
Mas aí ele entra na sua mente porque você não pensa com a cabeça, você pensa com Jesus. Você não tá vendo um cara chato, inconveniente, apesar dele mostrar isso. Você tá vendo uma perspectiva de relação monogâmica, você tá vendo um casamento. E você tá vendo também um banquete, porque você também é safada, piranha, vagabunda, tá querendo sentar. Então é isso, tá tudo errado, porque sua vida realmente é uma humilhação. Mas aí eles começaram a conversar, ele falou que tinha filhos, morava no Rio de Janeiro, que né, a capital, e Juiz de Fora e Rio de Janeiro é mais ou menos perto. Ele tinha um ônibus marcado para ir embora naquele dia, e durante a conversa ele ia mostrando para ela que estava trocando o horário do ônibus, só para ficar mais tempo com ela, tal. E aqui o segundo sinal, ele te faz sentir muito importante. Calma aí, Alecrim, calma aí, tá, gata? Você é só uma mulher. Recolha-se a sua insignificância. Mas eu sei que você fica aí fazendo as coisas para agradar os outros, né? Aí vem esses caras mostrando no dia que você se conheceram que você é muito importante, a ponto dele trocar completamente todos os planos que ele tinha, né? Então, vamos parar de querer se sentir especial para macho? Vamos? Porque tá atrasando a vida, tá? Mas no fim eles ficaram, deram uns beijos, beijo gostoso, que ele era gostoso, casal gostoso. Aí os amigos deles ficaram meio assustados, tipo assim, por que será, né? Se é só uma paquera, por que os amigos ficaram assustados? Né? Se não é só uma pegação, talvez é uma conquista, né? E conquista é motor de macho. Conquista de título, ganhar um jogo, passar de fase no game, ser promovido, para ser macho cabuloso, tem que estar conquistando coisas e pessoas por aí, invadindo país, matando pessoas, entendeu? Dando tiro nas pessoas nos jogos, em nome da conquista. Tem que conquistar. Então, se atenta. E aí eles trocaram o telefone e tal, e aí ele passou a ligar todos os dias, mandando mensagem, perguntava se ela tinha comido, se ela estava bem. Eu acho isso um saco, mas vamos lá, tem um tanto de gente que conversa nesses termos, né? Eu gosto de conversar, trocar ideia, mas ficar dando coisinha, satisfaçãozinha durante o dia, assim, eu não tenho paciência, não. Aí, semanas depois, ela foi para o Rio de Janeiro, porque ela sempre ia mesmo, a família dela tem casa lá, então ela fica lá na casa, enfim. E aí ela ia no aniversário de uma amiga dela, ela mencionou que estaria lá e ele simplesmente brotou. Terceiro sinal, apareceu sem ser convidado. Ele estava ainda no papel do homem da comédia romântica, que está sempre surpreendendo a mulher, né? Oh, que fofo, surpresa, 61 socos. Olha, gente, pessoas adultas que trabalham e vivem a vida, não tem essa disponibilidade toda para conquista, não, tá? Não dá para ser difícil em tempos de neoliberalismo. Vocês estão doida, né? Para com isso, princesa. Cismar com os outros é perigoso. O cara cisma com você, isso nunca pode ser saudável. Entendeu? Quem que tem um tempo desse para poder focar numa pessoa desse jeito? É porque vocês costumam insistir no amor romântico, arrebatador, mas relações equilibradas são só pessoas fazendo o que dá para poder fazer, entendeu? Então, eu acho realmente que quem gasta essa energia toda para poder conquistar, tá armando, porque não tem condição de viver nesses termos. Quando a pessoa vive uma realidade que não é a realidade concreta do dia a dia, isso aqui, tipo, não é uma relação que vai fazer sentido. Vocês estão me entendendo? Mas é o que a galera chama aí de love bombing, né? Que é tipo, bombardear a pessoa de amor e afeto, presença, e depois você esvazia completamente. A Júlia e o Caio ficaram, né, nesse dia aí, final de semana todo juntos, transaram, foi muito gostoso, arrebatador, delícia cabulosa, do mais alto nível, banquete para hétera que vive no mapa da fome. Quarto sinal, ele é muito bom de cama. Todos os casos que eu conheço de estelionatário, o cara é bom de cama. Gente, eu não tô falando que todo homem bom de cama é estelionatário. Eu tô falando que estelionatário costuma ser bom de cama, porque eles sabem que a gente é mal comida. E é mesmo, amiga, você sabe que é mal humilhação, mal humilhação. E Júlia tinha acabado de separar do marido dela, ela achava que nem tinha libido mais, o cara transa demorado, do tipo que beija pé, ai credo, que delícia, que elogia no umbigo, dá aquelas cafungadas, sabe? Do tipo que pergunta pra ela assim, oi, você tá com pressa, meu amor? Eu tenho muitas horas aqui para lamber esse corpão. Oh, yes. Então ele mostra que tem todo o tempo do mundo para viajar no corpo daquela mulher e administrar o prazer
nos termos do corpo feminino, que é totalmente diferente do tempo dos homens, né? Isso é muito raro, né? Primeiro porque a gente deixa os caras conduzir a relação sexual, isso é um erro nosso mesmo. E segundo que os caras também não procuram saber de nada, só quer performar, né? Então o cara pode se resolver em 5 minutos, mas o Caio, ele entrega o tempo da gata, ele beija o pé da gata, sabe, assim, ele vai no tempo da gata. Então ele foi, tipo assim, eu consegui entender ela e resumir, assim, a partir do que eu enxergo, assim, que é tipo uma boa foda nos termos dela, sabe assim? Então isso aqui é muito impactante. É o tal do amor de pica, né? Aí depois disso, teve uma festa, né, na cidade lá de Juiz de Fora, ela recebeu um prêmio do trabalho de promotora dela, fez uma super festa, ele apareceu de surpresa de novo, né, saco, toda vez isso, e você ainda não sacou? Vocês têm que começar a entender que uma pessoa que não se compromete a ir em lugar nenhum, né, porque ele tem treta demais para assumir um compromisso aí, para garantir com você, pode ser que ele não consiga cumprir, né? Então, esses caras, geralmente, aparecem de surpresa, porque ele não sabe qual o desembolo que ele vai ter naquele dia. Então, isso aqui é muito bom de observar, né? Ele tem uma outra mulher, uma família, um trambique. Então, ele não pode se comprometer com você, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele pode aparecer de surpresa que você é tão otária que vai achar que ele é o personagem da comédia romântica. Sacou? Que tá nas suas mãos, fica esperta. Ao invés de perceber que você é tão irrelevante que ele nem se dignou a te informar que ia na sua festa, ao invés de se sentir desprivilegiada pela falta de compromisso dele, você se sente especial. E você se torna vítima de você mesma. Aí nesse dia alguns colegas dela, né, olharam para o cara estranho, porque já conhecia ele da adolescência e coisa e tal, porque ele cresceu ali em Juiz de Fora, mas a Júlia não estava sacando ainda o clima, né? Aí eles saíram antes da festa acabar, foram para outro rolê, passaram Natal junto, apresentou mãe, filho, passaram Réveillon, sempre transando, conversando, comentando, né, os stories, a rede social dela, as roupas, o sapato, cabelo, né, ele acompanhava ela nas redes, comentava tudo, era uma relação presente e intensa, né, e aí o que vocês acham de relação intensa? Não vou opinar muito não, mas eu gostaria que vocês comentassem, vocês gostam ou não gostam? Bota aí. E nessas conversas e dinâmicas intensas, ele ia desvendando as fragilidades dela, os traumas dela, as mágoas do casamento, ele vai botando ela para falar e ele presta atenção. Outra coisa que o homem não faz, né? Ele realmente presta atenção. Mas com isso ele vai montando um dossiê para usar contra ela, sabe? Porque ele tá ali direcionado para um objetivo, você só tá curtindo o rolê, sacou? Então ele tá em vantagem em relação àquelas informações que estão sendo trocadas ali na relação. Então, isso é muito importante de você observar, porque na hora que os conflitos e a disputa começar, ele sempre vai estar mais instrumentalizado do que você. Porque ele estava prestando atenção desde o princípio e você só estava amando monogamicamente. Eles se viam quase todo final de semana, conversava todos os dias, mas ela só soube da vida dele mesmo que ele quis mostrar. Ela foi deixando espaço para ele se abrir, o homem também não é muito de conversar, mas ele foi, sem forçar. E os assuntos iam fluindo. E quando flui, né, gente, você se sente conectada com a pessoa. Você meio que vai se posicionando como uma pessoa importante para ele. Nossa, ele confia em mim. Olha como ele se abre. Mas quem se coloca lá é você, meu amor. Ele só tá contando historinhas para você. Vai vendo. Aí ele ligava o tempo todo, né? Queria que ela fosse para casa dele quando ela estivesse no Rio de Janeiro. Ela começou a sair com os amigos dele, aquela coisa bem casalzinho mesmo, sabe? E ele tinha um orgulho de estar com ela, mostrava ela, não escondia ela em nada, sabe? E o que não é ruim em si, né? Ter admiração pela mulher que está do seu lado é super justo, é esperado. Mas o choque de todo mundo, né? Essa tensão demonstra um desequilíbrio na relação, porque nesse ponto da história eu vou marcar esse choque dos amigos como o quinto sinal, porque não tem cabimento tanta desconfiança, tá, sabe? Por que esse povo acha que promotora não transa?
É porque as pessoas não estão vendo ali duas pessoas se pegando, eles estão vendo uma estratégia de conquista. E os amigos sabem de coisas que ela não viu ainda, que ela não conhece. Então, os amigos são um bom sinal, né? Aí começa a aparecer a história de que ele tinha um passado confuso, problemático, desde a adolescência, envolvendo, inclusive, a prática de abuso e coisa e tal, né? Mas antes que os assuntos aparecessem, ele já ia abrindo com ela, sabe? Então, ele sempre estava à frente de todo mundo, assim. E ele sabia introduzir os assuntos. Ele sabia, por exemplo, que ela tinha trauma de traição por causa do ex, e aí ele admitiu que ele já traiu, que ele já fez essas coisas, mas que ele arrependia, né? Ele disse que ele era um menino muito pobre, isso é verdade mesmo, passou por muitas dificuldades, mas ele era muito bonito, então ele ficava com mulheres por interesse, né, desde muito novo. E eu, particularmente, não vejo problema nenhum nisso. Toda relação é uma troca de interesse. Cada um vai usando o que tem para poder sobreviver. Então, assim, por mim, tá tudo certo. O problema é que vai virando um trem sistêmico. Aí a pessoa começa a viver só para enganar. Né? Ela já tinha passado questão de sobrevivência, mas aí, enfim, passou dessa parte da sobrevivência e ele virou um abusador. Vocês entendem que é complexo? E aí tem que considerar, né, que ele também já foi uma criança, um jovem menino, né, e ele envolvia com mulheres mais velhas, né, por aí, que por interesse financeiro ou não, mas elas também podem ser responsabilizadas como adultas que eram. Não, não é assim, bater no peito, ele é abusador, ele nasceu abusador, e não. Cada homem é um sistema muito complexo de ações, e vocês têm que perceber que mulheres fazem parte de muitas delas. E eu falo isso aqui, gente, não é para culpar ninguém, não, é para complexificar o debate mesmo. Quanto mais coisa está na sua mão, mais fácil é de resolver. Aí esses assuntos iam aumentando o nível de confiança que que ela depositava nele, né? Porque, nossa, pelo menos ele não tá me enganando. Tipo, começa a sair as coisas meio erradas, assim, mas ele já me contou, né? Eu não tô enganada. Olha que sorte da pobre garota. Ai, gente, é pouco, é muito pouco. Aí ele se viu todo final de semana, né? Um ia pra cidade do outro, tava apaixonado, né? Depois de 6 meses, um dia, do Neida, o cara sumiu, deu perdido, celular desligado, foi perto do aniversário dele. Certamente ele tinha compromisso com outras pessoas, outras mulheres, né? Afinal, o aniversário é a data da oficial, né? E aqui é o sexto sinal. Não dá, né, amigas? Perdido, não. Um perdido, não dá para falar mais, meu celular descarregou, tipo, milhões de horas, dias, né? O golpe tá aí mais evidente que 8 de janeiro. Aí ela me disse que mulher traída sente de um jeito, né? Então ela sabia que tinha coisa errada naquele sumiço. Mas enfim, eles não tinham nada, e fica aqui meio incerto, ela não sabe o que ela pode sentir, o que ela pode fazer. Ela ficou insegura, ficou desesperada, né? Ela estava na cidade dela, ele na dele, mas aí passou. Aí ela foi um dia lá pro Rio e ela estava querendo colocar uma banca mais forte, entendeu? De tipo, também tô por cima da Ganis. E começaram os jogos adultos juvenis, que já eram para ter acabado há muito tempo. Aí a Júlia tem plena convicção, tá, gente, que isso aqui já tá tóxico, enfim, ela só tá contando o que aconteceu. Aí ela disse pra ele que ia num lugar e não foi. Aí ele ficou puto e deu perdido nela. Aí ela ficou doida com o perdido dele, ficou ligando e ele não atendeu, aí ela ficou puto e bloqueou. Aí dia seguinte ele apareceu na porta da casa dela pedindo desculpa. Avisou? Não avisou. Surpresinha de novo, né? Conseguiu liberar as outras lá e aparecer na porta da Júlia pedindo perdão. Tá vendo que esse tipo de relação a gente fica meio perdido sem saber quem que é mais maluco que quem? Sabe? Mas aí a Júlia já ficou insegura, engatilhou ela, aumentou o pé atrás, mas não necessariamente ela conseguia ou queria sair, que a gente tem que entender isso, mulheres. A gente tem alguns poderes também que a gente tem que avaliar. Eis que uma mulher chamada Ione mandou mensagem para a Júlia no Instagram. E ela era uma amiga do Caio, que ele já tinha falado dela. Uma mulher mais velha, inteligente, maravilhosa, né? A Júlia aceitou sua solicitação de amizade e ela chegou perguntando na lata: você tá ficando com o Caio? A Júlia assustou e cortou o menino, porque o que você quer saber disso? Aí ela contou que ele era um estelionatário emocional, que ele ficava com ela e com várias mulheres ao mesmo tempo. Disse que ele estava com ela no mesmo período que estava com a Júlia. E que ele também ficava com a ex e com outras e que enganava todo mundo, né? Inclusive no Natal e no Ano Novo que ele estava com a Júlia, ele ligou de vídeo para a Ione
E eles se falavam todos os dias. E sabe aquele dia do perdido, perto do aniversário, né? E no próprio aniversário? Então, não falha, ele estava com a Ione. E por isso o perdido. Aí no dia seguinte do aniversário dele, ele mandou mensagem para a Júlia na porta da igreja evangélica, que ele é frequentador assíduo, vai virar pastor, porque sedutor vai virar, né? E vai fazer merda, igual todos. Mas aí, né? Ele mandou fotinho, olha aqui, amor, ontem dormi, não consegui falar com você, mas já estou aqui cedinho, batendo o joelho para Jesus, depois de passar a noite com outra mulher e te falar que eu estava dormindo com os meus filhos. E a Ione mandou print, né? E aqui, galera, morre uma fadinha no céu todo dia que um homem engana vocês. E quando um só engana várias, dá um cansaço, nossa! Mas Ione deu a letra do caráter do cara. E aqui o sétimo sinal, apareceu outra com prints. Mas assim, a mulher entrou na história meio doida, falou de 4 mulheres, queria que elas se encontrassem e tal. Júlia foi achando aquilo meio doido, ficou assim desconfortável, né? Mas não desacreditava da Ione, mas também era uma história meio mórbida demais, difícil de embarcar, né? Mas Júlia, muito explosiva, ligou, né, para ele, xingou ele todo. E aí ele falou que já tinha ficado com a Ione, mas já tinha muito tempo e que ele não tinha traído ela, não. Detalhe, eu até agora eu recebi história, ninguém me contou que ninguém tinha começado a namorar monogamicamente. Mas eles já estavam falando em traição. Vê como é que monogâmico é doido. Olha aí, mas tá bom. Aí ele mandou mensagem pra Ione na maior elegância, sabe? Assim, falando, poxa, Ione, você é tão especial, não entendo porque você tá espalhando essas fofocas sobre mim. Ei, eu sou tão legal. Aí ele mandava esses prints pra Júlia, né? E aí ele falava, ô gata, eu tenho 2 filhos, acordo 5 horas da manhã, como é que eu vou ter 4 mulheres? Pois é, como? Gente, alguém me explica como? Como que faz isso? É difícil mesmo de acreditar, gente, porque foge das possibilidades humanas do trabalhador brasileiro. Quantas pirocas esse cara precisa ter para fazer um trem desses, né? Mas aí ele colocou um colega de trabalho dele para mandar mensagem para a Júlia para dizer que a Ione estava transtornada correndo atrás dele, porque ele parou de ficar com ela, né? E até aqui, né, gente? Eles não tinham nada sério, entende? Apenas um enredo de mentiras, um sexo que não dava para dispensar, né? Júlia não tinha como provar a versão de ninguém, também não tentou sustentar, e tentou sustentar, né, a ideia de que ela conseguia se relacionar com ele sem peso da expectativa ou preocupação sobre com quem ele estava ou não estava, já que eles não tinham nada, né? Então, eu achei perigoso, mas eu achei ela, Júlia, lúcida ainda, sabe? Fazendo merda, mas lúcida, sabe? Ela tentou se convencer que era só o sexo e boas, estava gostoso. Então, depois desse super sinal, mulher e prints, né? Ela continuou, porque nenhum contrato de relacionamento foi assinado. Então, o que eu vou achar ruim se eu não tenho regras? Né? O que não tem forma definida pode ser qualquer coisa, não é mesmo? E Júlia queria continuar qualquer coisa, mas já acendeu um outro alerta nela. Aí teve o aniversário dela, né? E eles estavam meio de lovezinhos, sabe? Que parece exclusividade de novo, se vendo mais e tal. E aí ele disse que ia para a cidade dela, para a festa dela, né? Mandou foto de mala pronta. Ô, gente, ele sabia que era uma noite especial para ela, que ela estava organizando há muito tempo, sabe? Que ela estava super animada. Ela reservou um hotel para eles dormirem depois da festa e tudo. Aí no dia ele disse que o filho adoeceu e que não poderia ir. Ela ficou arrasada, bloqueou ele, né? Porque já tinha sacado que era sempre uma mentira e os filhos sempre entravam. E se não era mentira, já estava atrapalhando, já estava. Oitavo alerta. Narcisistas e estelionatários emocionais destroem datas importantes. Eles fazem tudo ser sobre eles. Então é sinal muito bom de observar. O dementador de existência humana tira o brilho das pessoas. Ele não aguenta ver o protagonismo da mulher, né? Nossa, isso aqui para mim fica muito evidente. Quando a mulher tá com desse, ela começa a ficar triste, sombria, porque o apocalipse emocional vai deixando a pessoa cansada, até para poder lutar por ela, né? Então, ele é manipulador mesmo. E Caio conseguiu e tirou o brilho da festa da Júlia.
Porque aí ela não mais associaria aquela data à alegria que foi construída, né? E sim em torno dele e da decepção que ele tinha provocado nela no dia que era tão importante para ela. Mesmo depois disso, né, ele ficou mandando mensagem dizendo que, né, que ela não entendia porque ele tinha filhos, né, enfim. Mas ele fez isso várias vezes, né? Um outro exemplo, ela tipo puxava uma ala de dança em um bloco de carnaval. Aí ele apareceu lá do nada no bloco com os filhos entraram lá para dentro da corda, cumprimentaram ela. Aí, no final da apresentação do bloco, ela, tipo, naquela apresentação final, trabalhando e coisa e tal, ele entra no meio mesmo e começa a puxar ela, assim, pedindo ela para ajudar ele, que o filho dele tinha sumido, tipo, puxando ela, tinha que parar o que ela estava fazendo ali para poder ajudar o pobre homem a procurar o filho dele no carnaval. E aí ele não estava aguentando ver o brilho daquela mulher, ele estava se remoendo. Mas ela foi muito bem, ela falou com ele, uai, chama a polícia, eu tô aqui, curtindo meu rolê e fazendo meu carnaval. Linda. Gente, esse cara é infeliz demais para aceitar que você seja feliz. E aqui, minha amiga, a solução é corre, some, bloqueia. Não deixa que o cara acesse você, não dá espaço para ele te convencer. Aqui, com certeza absoluta, já era não, já passou do limite. E aí ela me disse que ela começou a notar um padrão, que ele só aparecia quando ela sumia. Se ela programava algo, ele sumia. Se ela não atendia, ele aparecia na porta da casa dele, sabe? Já era questão de medida protetiva, né, gente? A gente tá esperando acontecer o quê, Júlia? E, de novo, nãozão mesmo já que resolvia. Veja, minha gente, depois de um love bomb de mais de 6 meses, um cara talvez aí com umas 4 mulheres, né? Pelo menos 2, não tem energia para continuar dedicando para a Júlia, né? Ele faz isso para vincular a cliente, né? Ele explode para ele poder te vincular, mas é impossível manter, principalmente quando você tem outras, e filhos, e trabalho, né? Ele aqui não mais se movimenta para estar com a Júlia, ele se movimenta apenas para manter ela vinculada a ele. Toda vez que ela ameaça ir embora, ele aparece. E aqui é o alerta 9. E aí, de repente, ele começou a não querer aparecer mais com ela. Muito possivelmente, ele já estava organizando algo mais sério com outra, precisava de mais cautela nas aparições. Ele também já tinha mostrado, né, seu ponto, que era capaz de conquistar a promotora. E é o alerta 10, mudança drástica de comportamento. Ele dizia também que tinha que pôr os filhos para dormir, mas depois ela via ele no stories. Ela é muito barraqueira, dando audiência para esse cara, né? Ao invés de neutralizar, ela ficava puta, xingava, bloqueava. Ela mesmo se contradizia nas próprias palavras, voltava atrás. Era um ciclo de briga, sexo tóxico, gostoso, reconciliação. Acontecia coisa tipo assim, gente. Ela, tipo, ia no Rio, comprava o ingresso para ir no show. Aí ele combinava tudo certo, aí perto do horário ele falava que não dava para ir por causa do filho, né? Aí ele vai, ela fala, você não sai, eu tenho filho, tá. Aí, de repente, ele aparecia na cidade dela, ele não marcava, aí via ela no story em algum lugar, ele ia, sabe? Chegava na porta da casa 2 horas da manhã, né? Gente, medida protetiva de novo, tem que falar? E aí, para mim, a cilada mais irritante que vocês caem todo dia, que é esse trem de não ter relação nenhuma e ainda ser monogâmica. Alerta 11, ou melhor, golpe 11, não se assumem, mas são monogâmicos. Que porra é essa? Sempre que ela tentava conversar sobre ficar com outras pessoas, ele se vitimizava, dizia que não tinha tempo, que tinha filho, loja, igreja, né? E aí, mulher, e daí que ele não tem tempo? Por que que depende dele a definição sobre aquela relação maluca ser monogâmica ou não? Júlia ficava tentando extrair dele a informação de que ele ficava com outra pessoa, para aí ela poder se sentir livre para poder ficar com outra pessoa. Lembra que eu falei para vocês que vocês não enxergam a cilada porque vocês só enxergam Jesus e casamento? Como ele dizia que não ficava com ninguém, né, que ele não tinha tempo para isso, Júlia se amarrava nesse toco como se coubesse a ele decidir com quem ela ia ficar. Mulher, você pode chegar e falar assim, independente de você ficar com outra pessoa ou não, eu vou ficar com quem eu quiser, se eu quiser, porque é você que diz o ritmo da relação para você. Principalmente quando ela não tem métrica, contrato e lógica, e nem pé, nem cabeça, nem nada nenhuma.
Você tá ficando doida? Ou melhor ainda, você pode ficar com quem você quiser e nem falar nada porque não tem uma relação. Então, portanto, você não deve informação para ele. Tem armas que eles têm e tem armas que é você que dá. Aí, quando ela falava sobre ficar com as outras pessoas, aí ele dava que ela sempre invertia nela e falava com ela que não, é você que quer ficar com outros homens, por isso você tá falando isso. Aí o cara começa a agir com tanta mentira e contradição que começa a aparecer duas pessoas diferentes, sabe? Alerta 12, você se perde sobre quem é a pessoa. E por isso vai ficando perigoso demais, porque você também não consegue mensurar o que ela é capaz. Júlia me falou que teve um ano novo, que eles combinaram uma festa e depois uma festa na casa dele, com a família dele. Ele passou o dia todo combinando, na hora de ir para a festa, ela ligou, pagou de louco. Desconversou sobre a festa na casa dele, né? E ela, puta doida, liga para a mãe dele, envolve mãe. Aí, na hora que ele conversa pelo telefone da mãe, ele vira e fala assim: as coisas mudaram, na maior frieza. Sabe assim, aí no dia seguinte está na porta da sua casa falando que te ama, que você é super importante, que você tinha que ir no aniversário do filho dele, que você ajudou a construir. Gente, é loucura! Dedo no cu e gritaria. Se fosse minha amiga, eu já tinha aprendido dentro de casa, sem nenhum acesso à internet e telefone. Isso aqui é caso de amarra. Amarra sua amiga. E aí, Júlia vestiu o papel de doida, começou a falar com as amigas, né, assim. Então, assim, e tinha coisa dos amigos apostar sobre coisas sobre Júlia, sobre se ela paga conta, sabe? Aí Júlia vai cavucando, conhece menina que conhece ele, que aí soube que ele já ameaçou disparar a foto dela, né, que ameaçava divulgar a foto íntima dela, que ele pegava dinheiro de onde trabalhava, vai vendo uma rede de fofocas. E aí você, tipo assim, ainda tá ali no meio daquela fofoca, arrumando um motivo que prove por que que ele fez o que fez, ou tipo assim, como eu não tenho relacionamento nenhum, não tenho métrica, não tenho um contrato, a gente pode fazer o que quer um com o outro, e aí a gente pode ser, eu posso ficar com você nessa situação que tá ruim, né? Tá ruim. Quando ficou ruim, já era para ter ido embora, independente de quem tá certo, quem tá errado, quem fez o que não fez. As mulheres vão entrando nessa trama de saber quem que tá certo, quem que tá errado, quando na verdade só precisa estar ruim para você ir embora. Não é sobre ele, minha irmã, é sobre você. Por que que você fica em relações tão complicadas, que te geram tanta insegurança, sabe? Vocês nem conseguem perceber que vocês são muito vítimas de vocês mesmos. Aí, né, eles continuaram essa treta cansativa daquele tipo, que é só socando a amiga mesmo. Aí teve um dia aí, durante essas milhões de coisas que eles fizeram, que eles foram transar e ele broxou. Adoro rir de broxa. Até que enfim esse peru falhou, socorro, né? E aí a Júlia acha que isso aí já foi consciência pesada, né? Suspeitando que na época dessa broxada, ele já estava com a outra mulher, que é quem ele tá agora ainda, tá? E aí ela ficou puta, né? Porque o motivo maior, literalmente, para eles estarem ali naquela lenga-lenga era sexo. Vai falhar, irmãozinho? Ei, nós estamos aqui por isso. E falhou, falhou de novo. E ela acha, inclusive, que foi consciência pesada. Aí eu falei, eu duvido muito, tá? Porque ele não tem consciência, porque como é que vai pesar? Aí ele sabia que isso acontece com todo mundo, ele não se abalou, mas ela deu uma debochada, né? Mas continuaram, mesmo aí ó, pra você ver, o requisito broxou, já era, e aí, nem isso agora mais? Não, vamos, ó, dá no pé, sai fora. Mas não, fica ali ainda, naquele clima, naquela treta, sabendo quem tá certo, qual mulher que falou o quê, de onde que veio, aquela mentira que me contaram lá em 2017, na verdade ela foi em 2021, que agora cabe com aquele raciocínio de não sei que, meu Deus, não, minha Deise, que confusão, gente, como é que vocês têm tempo? Vocês trabalham? Aí nós chegamos finalmente naquele momento daquela lenga-lenga, onde o homem começa a parecer bonzinho, legalize, paz e amor, que ele fala assim, nossa, eu estou te fazendo muito mal, essa relação está muito tóxica, eu preciso de mais leveza, eu sou uma pessoa incrível, maravilhosa, muito especial, mas a gente não está se fazendo bem e tal. Digo sem dizer nada. E aí Júlia ali pensando assim,
Você tá querendo me dizer o quê? E ele não terminava, ele só falava, e ela também não terminava, né? Mas, enfim, terminar o quê também, o que tinham, né? Mas aí acontece que ele pisou na bola com ela e ela bloqueou de vez. Aí a arrasada seguiu, né? Aí viajou com as amigas, né? Já tinha marcado isso. Quando ela voltou uns dias depois, né? A colega que trabalha com ela falou assim: Você viu lá seu boy no carnaval? Tá namorando. E aí foi ver a rede social do cara, ele já tava postando viagem com outra mulher, foto em helicóptero, declaração de amor, nhenhenhen. Ele já estava com ela há pelo menos um ano, gente. Ela e muitas, né? Júlia disse que nesse momento abriu um buraco no chão. Ela falou isso mesmo, abriu um buraco. Aí veja você que essa mina só percebeu que o buraco estava aberto quando viu ele com uma outra, porque tudo que ele tinha feito até então não serviu de informação. O problema é que agora ele tem outra, né? Amiga, você já estava no buraco 3 quilômetros para cima. Vocês têm que parar com essa bizarrice de monogamia, gente. Mesmo em contextos extremos, absurdos, você está sendo monogâmica com quem? Eu não tô te entendendo. Ele tá te enganando, te machucando, mexendo com sua autoestima, sua saúde mental, tirando sua luz, sua paz há mais de um ano. Você tá precisando dele passar com outra mulher para você entender que você não devia estar nessa relação. O nome disso é livramento, meu amor. Agora é torcer para atuar, ouvir meu podcast e se livrar dele também. Vocês têm que aprender a neutralizar os caras, gente. É muita audiência, eles sabem fazer, vocês também são também. Gente, vocês não, eu também, né? Eu já caí, já caí demais. Mas tipo assim, pô, velho, vamos ficar esperta. Eu tenho 40 agora, eu não tenho 16 anos, 17, 18. Não é possível que vocês vão falar que vai sair dessa vida boba, igual você entrou. Não, para, tá? Olha, gente, a Júlia foi a maluca que se envolveu na treta porque ele qualificou a abordagem para conseguir dominar ela. E dominou. Mas nem todo homem sabe fazer isso ou tem vontade de fazer isso. E nem toda mulher vai cair nisso. Tanto que a Júlia teve a notícia de outras mulheres que tiveram outro tipo de relação com ele, menos problemática. Então, não é como se eles entrassem na cabeça de qualquer mulher a qualquer momento. Isso depende muito de como nós estamos com nós mesmos e o que nós estamos dispostas a aceitar, né? Então, mesmo namorando abertamente, ele ainda procurava a Júlia, mandava mensagem de outros números, né? Ela ia bloqueando, ela não procura, né? Mas ele tentava acessar ela, que ele ainda é mais uma conquista, ele não quer perder, ele quer saber que quando ele precisar, ela tá ali para ele voltar, sabe? Ele entrou em questões de trauma dela, ela se odiou muito por ter caído nisso, de novo, porque ela tinha passado por muita safadeza no casamento também. Então hoje ele ainda manda mensagem, né? Mas ela não responde, essa história é um gatilho, tá? Mas ela tá se curando, tanto que mandou essa história pra gente. E ela quer muito que outras mulheres saibam que não estão sozinhas, viu? E se você tá cansado de receber aquela mensagem da sua amiga que todo dia reclama dos mesmos problemas com os mesmos trastes, ou sua amiga tá caindo aí na teia de um estelionatário, indica meu podcast pra ela. E a próxima vez que ela mandar um áudio de 5 minutos para você, você vira para ela, amiga, transforma isso em texto e manda para especialistaemhomens@gmail.com. Eu amei essa dica. Obrigada, Jéssica, uma amiga querida, apoiadora do podcast, que disse que tá fazendo isso com as amigas dela. As amigas começam a reclamar demais, ela vai lá, manda sua história para especialista em homens. Então eu espero que vocês façam o mesmo, tá? Me ajuda a continuar esse trabalho. Quero vocês aqui semana que vem. Me segue nas redes sociais, que é bravíssima.oficial. Ativa o sininho, que eu costumo ser derrubada por lá. Se você é assinante, você fica sabendo de tudo que eu conto em primeiríssima mão. Entra pra comunidade Bravíssima, viu? Beijo, até semana que vem. Me alimentem de histórias e saibam, a Brava é gulosa.